Cidades da macro-região sofrem sem drenagem urbana. A cada chuva forte, ruas ficam alagadas e casas são inundadas. Um problema antigo que pode ser resolvido com obras simples, mas que nunca são feitas. Nos Campos Elíseos, a rua Tereza Cristina fica alagada a cada chuva forte. Inacreditavelmente, há mais de 5 anos isso ocorre. Não é que trate de algum problema incontornável. Essa é apenas uma amostra de como a drenagem urbana é tratada em Ribeirão Preto. A galeria em si está toda entupida, então tem que fazer uma limpeza um pouco mais profunda, né, nesse aspecto. Qualquer chuva aqui é um transtorno para os comerciantes, é um transtorno aqui até para o estacionamento. Tá difícil de resolver, viu? Basta chover um pouco e a cidade vira um rio de transtorno. A água invade o caminho de pedestres e motoristas. Acontece de norte a sul. E por que será? É só um problema climático ou falta de infraestrutura? Eu penso que o que acontece é justamente uma questão de gestão pública voltado ao trânsito, mas à infraestrutura das cidades. Então, Ribeirão Preto, encabeçando a região metropolitana, deve dar o exemplo e, a partir de agora, passar a fazer um planejamento realmente adequado, competente, à altura das obras que são necessárias, porque senão continuaremos assistindo questões pontuais e, na verdade, reparo em cima de reparo. No restante da macro-região, a história se repete. Em Franca, as avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso e Alonso inundam com frequência. Recentemente, a forte correnteza arrastou carros e invadiu lojas e residências. Para esse advogado especialista em urbanismo, as cheias podem ser controladas apenas com a vontade do poder público. Essas questões que envolvem saneamento, que envolvem infraestrutura, geralmente são obras onerosas, demoradas e que os agentes políticos a gente sabe que costumam evitá-las, mesmo porque nem sempre tem uma repercussão eleitoral que é razoável. São Carlos também padece desse mal. Algo notável, já que o município, na área central do estado, possui rios escondidos debaixo do concreto. Na última terça-feira, choveu 69 milímetros. O córrego do Gregório encheu, o local mais afetado foi a Praça do Mercado. Pessoas ficaram ilhadas. Um problema antigo que pode ser resolvido com obras simples, mas que nunca são feitas. Nós não temos um reservatório sequer. Temos umas cacimbas aqui ou ali, mas nós não temos um reservatório de verdade. E nem um canal de verdade que possa comportar essa vazão toda. Então esse é o nosso problema em São Carlos. Muita chuva, obra nenhuma. Araraquara também ficou debaixo d'água. O córrego do Ouro transbordou próximo à rodoviária. A enchente chegou a uma escola. A cidade precisa de 40 milhões de reais para a construção de galerias pluviais, piscinões e novas tubulações. Mas sem dinheiro em caixa, o município tem adotado medidas paliativas, que não têm efeito prático para conter os transtornos que a população enfrenta. Esses problemas nós estamos resolvendo, estamos trabalhando, para que a gente possa garantir que as áreas afetadas pelas chuvas, como as chuvas dessa semana, a gente possa imediatamente recuperar esses locais, essas vias públicas e garantir a mobilidade urbana do nosso município. O sistema de drenagem geralmente não é objeto de ampliações que acompanham o aumento da demanda. Assim, todos sofrem com o problema. Em Sertãozinho, a intervenção anti-enchente é apontada pelo governo como maior obra realizada na cidade. Investimento de 65 milhões de reais. As obras do canal permitem que a profundidade do córrego seja uniformizada, ficando com 4 metros o nível da água e evitando assim as enchentes. Mas os serviços que deveriam ter sido entregues em 2015 ainda não foram concluídos e já apresentam problemas. Algumas áreas onde já estão prontas, a gente tem problemas e novos problemas de enchentes, de alagamentos, inclusive em pontos de estrangulamento do trânsito em Sertãozinho, que é próximo da rodoviária, principalmente. A execução da obra também, ela enfrentou um conjunto de problemas e, na verdade, a população é quem paga o preço por isso. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Sobre a rua Tereza Cristina, a Prefeitura de Ribeirão diz que uma equipe foi enviada ao local e providências serão tomadas. O governo de Sertãozinho informou que o próximo passo da obra de macrodrenagem é o início da segunda etapa, que contempla reservatórios de retenção, parque linear e viários de acesso, a qual aguarda a liberação ambiental para ser iniciada. Franca disse que aguarda a liberação de verbas para as obras. São Carlos não se manifestou até o fechamento desta edição.
agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região. Formando opinião, em Ribeirão Preto está o engenheiro Haroldo Arouca. Em São Carlos, o secretário de Obras Reginaldo Peronte. Em Araraquara, o presidente da Câmara Jefferson Iachuda. Em Sertãozinho, o secretário de Serviços Públicos Alberto Domingues Canovas. E em Franca, o chefe de gabinete da Prefeitura, Orivaldo Conzelli. Começamos aqui por Ribeirão Preto. Queria saber do engenheiro Aldo Arouca uma colocação. Ribeirão Preto teve problemas de alagamento na Francisco Junqueira, na Jerônimo Gonçalves. Esses pontos foram equacionados. Tem ainda algumas coisas a ser feitas, mas estão bem equacionados. Isso daí é uma fonte de inspiração para tratar os outros problemas que a cidade tem? Boa tarde, ao senhor. Boa tarde a todos os nossos assinantes. Perfeitamente, é uma boa observação, é um bom começo, é válido fazer esse levantamento, ter o programa e o projeto levantado dos pontos que são nevrálgicos à nossa cidade. Porém, não pode ficar somente no âmbito do plano. Precisa urgentemente haver o quê? Serviços reais. Eu pergunto a esses senhores que fazem o planejamento, quantos metros cúbicos foram tirados de limpeza dos bueiros? Quantos bueiros foram limpos? Agora, temos que fazer esse planejamento com uma certa brevidade, num programa preventivo. O sistema circulatório de água de uma cidade, de águas pluviais, é como o nosso sistema circulatório sanguíneo. Nós precisamos ter cuidado e não ter grandes áreas acumuladas. Tem que limpar as guias e sarjetas, tem que ter serviço de varredura. O serviço de varredura é importante, ele é preventivo, ele tem que ser executado. Sem isso, todos os outros problemas serão necessários fazer, mas não têm eficiência quando feitos. Eu vou agora até São Carlos. Secretário de Obras Reginaldo Peronte. Secretário, São Carlos tem alguns pontos de alagamentos que deixam a população ilhada, trazem dificuldades para o comércio. Esses pontos já são antigos. Como fazer para mudar essa situação? O que está faltando? Um pouco mais de planejamento ou dinheiro? Boa tarde, ao senhor. Boa tarde, muito obrigado pela pergunta. É muito bom estar com vocês aqui para atender e esclarecer a população. São Carlos tem sim um plano de macrodrenagem e muitos já fizeram e ainda tem muita coisa para ser feita. Na nossa gestão, nós vamos tentar fazer a nossa parte. Nós vamos elencar alguns pontos da cidade e vamos investir em obras, tá? Já temos uma comissão formada para atacar o problema emergencial nos espaços ocupados e já consolidados, mas também essa comissão vai pensar num planejamento futuro para os espaços que estão para ser ocupados na cidade de São Carlos. Por um exemplo, quais são os espaços que podem ser ocupados e não trazer o transtorno que a gente tem, por exemplo, ali no centro da cidade de São Carlos? Esse é um ponto que é um espaço já consolidado, já ocupado e que através da engenharia, através de reservatórios de retenção de águas, nós vamos tentar amenizar o problema ali. Como eu já disse, essas obras são obras caras, muito caras, que uma gestão só não vai dar conta, mas nossa gestão pretende fazer a nossa parte. Eu vou agora até Araraquara, presidente da Câmara, Jefferson Iachuda. Jefferson, vocês, vereadores, estão olhando a situação da cidade de Araraquara de que maneira no combate às enchentes? Quais são as alternativas práticas que vocês estão propondo à administração? Boa tarde. Boa tarde, professor Roberto Ribeiro e a todos os que estão integrados ao Jornal da Clube.
Aqui em Araraquara a gente realmente enfrenta esses problemas com mais intensidade nesse começo de ano por conta da intensidade das chuvas. Nós temos um sistema de drenagem que é diferente de outras cidades, ele é canalizado, é subterrâneo na região da Via Expressa e acaba juntando com os outros afluentes na região do terminal rodoviário, onde foram apresentadas as imagens aí. E é um problema crônico, é um problema que não houve o planejamento, né? E o prefeito já protocolou, junto ao Ministério das Cidades, um projeto que viabiliza aí a liberação de 13 milhões para expansão dessa rede de drenagem. Porém, não há apenas esse projeto que está em andamento. Existe um estudo previsto na região dos trilhos para a construção de piscinões, né, de retenção de água. Esses piscinões eles reteriam a água num primeiro momento e depois seriam introduzidas ao canal, minimizando, né, esses impactos desse grande índice pluviométrico que aconteceu aqui na cidade de Araraquara. Foram quase 80 milímetros em menos de uma hora. Isso realmente causou um transtorno muito grande nas ruas aqui da cidade de Araraquara. Eu vou agora até Sertãozinho, o secretário de Serviços Alberto Domingues Canovas. Tem um pedaço no Sertãozinho, no centro, que tem lá um córrego que aquilo enche de água a cada chuva que vem, forte ou fraca. Qual é a atitude da Prefeitura para continuar o trabalho desse canal para que haja realmente escoamento da água sem trazer preocupação para a população? Boa tarde. Boa tarde. Bom, dizer que nós iniciamos esse projeto nosso de macrodrenagem há quase 15 anos, né? Fizemos todo o levantamento das manchas de inundações, fizemos um projeto, um plano diretor e em cima desse projeto consistente do nosso plano nós conseguimos recursos federais, não que fosse atendido todos os córregos da cidade, macrodrenagem, tá? Na época nós optamos por fazer o córrego sul, que era o principal problema nosso, mas ainda, só para vocês terem uma ideia, a gente agora em março estamos finalizando os projetos de macrodrenagem do córrego Tamboril, o córrego norte e o córrego da Água Vermelha para a continuação da continuidade ao nosso plano, né? As nossas obras. O córrego sul hoje já foi concluídas as obras do canal retificado, ou seja, nós não temos mais problemas de enchente no córrego sul. Entretanto, ainda temos alguns pontos, por exemplo, no córrego da Água Vermelha, principalmente, mas que a gente vai procurar através de um projeto consistente e dentro até de uma sobra de recursos, que quando nós conseguimos 80 milhões de reais, o nosso projeto licitado do Córrego Sul conseguiu um bom desconto, através de uma licitação correta, de 15 a 16 milhões. O prefeito esteve em Brasília em 2014, conseguiu com essa sobra de recursos que a gente conseguisse reverter esses recursos para dar continuidade às obras de macrodrenagem para os outros córregos, né? O próximo passo principal é esse da Água Vermelha, o qual você citou na matéria, que de fato ainda é da região central, mas a gente segue trabalhando e para conseguir recursos, né, essa sobra de recursos para poder investir aí. Eu vou até Franca agora, chefe de gabinete da Prefeitura, Orivaldo Donzelli. Orivaldo, afinal de contas, também aí na sua cidade existem pontos que a água sobra para a população a cada chuva forte ou não. O que vocês estão fazendo para que o problema seja solucionado e não amenizado? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os telespectadores da Clube. Olha, realmente nós temos alguns pontos na cidade que realmente quando dá uma chuva torrencial, um volume maior, o fluxo de água enche e transborda os córregos da nossa cidade. Alguns pontos, por exemplo, na Evangelista de Lima, nós temos ali, o canal foi aberto, mas onde nós temos as pontes, o canal dá um estreitamento na via, né? Então, com isso, o volume de água tende a transbordar e encher naquele momento, naquele local.
Tá? Nós já estamos vendo um projeto onde a gente mude essas pontes, só que também temos que pensar no fluxo de veículos, que ali existe um volume muito grande de tráfego de veículos. Então a gente tem que pensar nisso e também o custo dessas obras, né? Em alguns outros pontos também nós temos drenagem, que tem um projeto de drenagem ali próximo à faculdade, as faculdades, nós temos um projeto de drenagem que já também está pronto, só não temos ainda, não começamos obras em função da viabilidade financeira, né? Então nós temos assim um projeto e o que nós estamos fazendo? Nós fazemos as manutenções, né? Quer dizer, limpamos bueiro, tiramos coisas que o pessoal joga, né? Sofás, lata, garrafas PETs, nós fazemos a limpeza para que esse fluxo de água tenha, segue normalmente o seu fluxo quando não existe uma chuva torrencial. Mas quando o volume é muito grande que tem acontecido, realmente tem transbordado, mas nós temos esses projetos, que se a gente tiver um recurso financeiro, a gente já vai começar essas obras. Prefeito, nós ouvimos falar muito em drenagem, em macrodrenagem, em excesso de água e assim por diante. A macrodrenagem é peça do planejamento urbano? Roberto, é peça importante do planejamento urbano. Agora, ela visa a corrigir omissões e erros do passado. No livro A Cidade Antiga, o francês Fustel de Coulanges analisa tipicamente e claramente situações como essa, mostrando que os erros do passado continuam projetando sombras muito longas, terrivelmente longas, penalizando as gerações futuras, grande parte delas que ainda não nasceram. O que nós verificamos nesse ponto é que realizar sonhos não é tarefa de nenhum governo. A principal tarefa de um governo é evitar pesadelos. E é exatamente aí que nós notamos o que falou o próprio Fustel de Coulanges em trechos de epigramas extraídos da obra. Ele diz assim: antigamente, a cidade era um mundo. Um mundo. Hoje, o mundo é uma cidade. O mundo todo virou uma cidade que precisa de ser analisada no devido tempo. A unidade de planejamento primeira que deve ser considerada e devidamente considerada é a bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica, dela nasce toda a política de planejamento urbano, a começar pela geografia, pelo solo, a começar chegando ao subsolo e a continuar, depois do solo, a sua topografia, que nós vemos a altitude. Quer dizer, esse é o dado. Agora, nós temos que considerar que as cheias são naturais. Agora, o que ocorre é que as enchentes são obras do homem, em dois aspectos fundamentais: impermeabilizar as várzeas. As várzeas são para onde vazam o curso d'água. Seja um pequeno córrego, seja um mugi, um rio um pouco maior, seja um pará. Pará quer dizer, em Tupi-Guarani, um mar d'água, com homenagem ao estado do Pará, que tem esse nome como sequência do rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume d'água. Bom, então, em qualquer desses casos, as enchentes são produto do homem. O caso, vamos chegar em Ribeirão Preto, ver com a Visconde do Rio Branco. A Rua Visconde do Branco, mais de 100 metros depois da calha do córrego do Retiro, a Rua Visconde do Rio Branco era chamada primativamente de Rua do Sapo, porque até ali nós tínhamos a margem do rio. Chegava até um pouco mais, a caminho da Mariana Junqueira. Bom, tudo foi impermeabilizado. Como a água de chuva não consegue penetrar no solo, rumo ao subsolo, é evidente que ele corre na superfície, a erosão, e chega até o mar. Chega o córrego do Retiro, ao Ribeirão Preto, ao Pardo, ao Rio Grande. Bom, sequência natural. Por quê? Porque meio ambiente não tem fronteiras. Esse aqui é o dado. E o segundo lugar, levantado muito bem por quem antecedeu aqui, um dos oradores, que é o problema do lixo.
A população sem educação ambiental joga o lixo no rio. Ou então joga fora o lixo, quando tem que jogar dentro da lata de lixo para ele ser reciclado. A verdade, Roberto, é que educação ambiental, quando falta pelo menos 90% de tudo. Bondade sua, só os 90%. Até mais, né? Até é verdade. Volta a Ribeirão Preto, engenheiro Aldo Arouca. Aldo, para a gente entender, o vereador tem como interferir numa administração para dizer que tem coisa errada que precisa ser mudada para combater enchente, combater córrego atrapalhado, sujo, enfim, aquilo que nós estamos enfrentando em toda a macro-região. Cabe ao vereador qual responsabilidade? Meu jovem, sem dúvida nenhuma, isso está dentro das suas primeiras atividades como um zelador do município. O vereador, cabe a ele percorrer o seu bairro, percorrer a cidade, percorrer os pontos críticos, vendo se a limpeza, se a varredura, se as guias e sarjetas estão dentro do parâmetro, fazendo uma programação sistemática de acompanhamento. Todas essas obras que foram propostas pelos secretários que anteveram a minha fala são ótimos projetos, mas se não tiver o cotidiano, a zeladoria do município, tiver a fiscalização sobre os resíduos sólidos, como é feito a fiscalização, implementar a educação ambiental em todos os sentidos, obtendo das empresas a responsabilidade socioambiental para que as empresas também zelem pelo seu entorno, aonde há esses pontos nevrálgicos, precisa ter a interferência da empresa, porque há um assunto chamado economia que vai sofrer com essa falta de resiliência quando dessas enchentes, quando desses pontos negros. Muito importante, para isso existe o pagamento do senhor vereador, para isso há o serviço dele, para isso ele tem competência de ir ao órgão, solicitar ao competente engenheiro, ao competente servidor municipal, se ele está fazendo a primeira obrigação, que é fazer a zeladoria da rua. Nós não temos, no momento, uma eficiência desse serviço. A grande verdade é essa. Há grandes projetos. Fala-se que precisa de muito dinheiro. Agora, e para limpar a rua? Para recolher o lixo, para fiscalizar. Será que falta tanto dinheiro assim? Ou será que falta tanta necessidade de fazer com que o vereador saia da sua cadeirinha, do seu ar-condicionado e vá então prestar esse grande serviço ao munícipe, que é lutar por aquele ponto? O senhor, reparem bem que quando há uma reportagem nossa, o munícipe sabe do problema, mas ele não vê o vereador ali, ele não vê o serviço local. Isso chama-se zeladoria municipal. É isso que precisa. Junto com a zeladoria, educação ambiental. Junto com a educação ambiental, aquele sentimento de trabalho pela administração, quase um trabalho de sacerdote. Porque não é precisando de muito dinheiro, não. É querer vontade, ok? Ok. Eu vou a São Carlos agora, secretário de Obras Reginaldo Perotti. Secretário, Ribeirão Preto deu um exemplo na hora de combater enchentes em pontos muito importantes que traziam alagamentos pesados. Quer dizer, plano aí na sua cidade tem. Como colocar em prática também para esse combate? Está faltando só o dinheiro ou o plano está meio cá, meio lá, precisando de ser rearranjado, rearrumado? Na verdade, esse plano existe, sim, e nós já temos uma parte dele com recurso garantido, que é na altura da Praça Itália ali, nós vamos conseguir resolver o problema de drenagem daquela região. Estamos planejando e estamos atrás de recursos para fazer uma lagoa de retenção lá na altura do CDHU, já visando futuros empreendimentos e pavimentações naquela região. Acho uma irresponsabilidade da nossa parte impermeabilizar ainda mais o solo sem resolver antes esse problema de drenagem. Então, nós estamos cuidando disso. Temos também a intenção de fazer uma abertura ali numa transposição da rodovia federal, da FEPAS ali,
para abrir mais, dar mais vazão, para resolver o problema da enchente ali na altura do Cristo, do Shopping Center também. E agora também formamos uma comissão, o prefeito pediu para que a gente formasse uma posição envolvendo vários secretários do meio ambiente, serviços públicos, obras, SAI, para que a gente priorize as obras emergenciais, para a gente tentar amenizar os problemas futuros. E nós vamos fazer todo o esforço para ir atrás de mais recursos e para cumprir essa missão que nos foi dada pelo prefeito. Eu vou agora até Araraquara, presidente da Câmara, Jefferson Iachuda. Jefferson, para a gente entender, Ribeirão Preto combateu as enchentes aqui com um trabalho imenso, muito demorado, mas aconteceu, ponto aqui, ponto lá a ser combatido. Sua cidade tem alguns pontos também que precisam ser atacados. Agora, na Câmara, o vereador ouve aquilo que a população diz dos momentos que passa essa população aperto em relação à chuva forte, à enchente, ou essa população também anda meio desacreditada, não querendo conversar muito? Boa tarde mais uma vez. Então, aqui em Araraquara os vereadores não têm ficado só no ar-condicionado, não. Eles têm ido a campo, têm ido acompanhando para e passo aí os acontecimentos. E também não é responsabilidade apenas do vereador o que acontece com relação às enchentes, porque isso é um problema que não é desse prefeito também, é um problema estrutural da cidade que vem acontecendo sem um planejamento, um desenvolvimento sem um planejamento. E a Câmara Municipal de Araraquara vem contribuindo à medida do possível. Inclusive, por minha iniciativa, apresentamos uma sugestão de projeto que vai entrar em pauta não nessa terça, na próxima terça, que é com relação ao IPTU verde, que vai privilegiar com 5% de desconto os contribuintes que tiverem em sua área um espaço permeável de mais de 30% de seu lote e também com mais 5% de desconto aqueles que tiverem um sistema de reuso de água de chuva. Qual é o intuito desse projeto? Exatamente fazer a prevenção que esse volume de água não caia na calha viária aí, que não venha a ser conduzido aos gargalos que a gente tem aqui na cidade de Araraquara, que são exatamente a região de inundação dos córregos, aí nas margens dos córregos. Como bem disse o nosso professor Vicente Golfeto, falta também a questão da educação ambiental para a nossa população. E é isso que a gente vem, enquanto vereador, buscando estabelecer a consciência ambiental através de audiências públicas que nós já promovemos no ano de 2017 e esse ano também temos como meta outra audiência pública voltada para esse tema. Boa Sertãozinho agora, secretário de Serviços Alberto Domingues Canovas. Secretário, plano existe, tudo bem. Plano vai ser colocado em prática, a esperança. Afinal de contas, plano por plano só não vai arrumar a situação. O que falta para colocar em prática os planos que existem em Sertãozinho? Quer dizer, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de vontade política, um pouco mais de necessidade de iniciativa? Bom, na verdade, o nosso plano já está sendo colocado em prática, né? O tanto que as obras do canal, do alargamento do canal do Córrego Sul, essa obra que já leva 5 anos, era a principal obra mais difícil de ser executada, né? Porque não tem quem não passa, morador de Sertãozinho, que não passa pelo menos uma vez por dia nessa Avenida Antônio Pascoal. Todo mundo passa por ali. Tivemos que mexer no emissário de esgoto. Claro que ocasionou transtornos a toda a população que mora ali, os comerciantes, é óbvio. Você teve que mexer no emissário de esgoto, derrubar todas as pontes, reconstruir algumas pontes serão reconstruídas. O canal efetivamente já está concluído, né? O que garante que no canal a gente não temos mais problema, mas ainda restam algumas pontes para ser construída. E isso é importante, é bacana, porque a gente vê hoje que o próprio pessoal, os comerciantes, que tinham até então o seu imóvel desvalorizado por conta dos problemas de enchente, você percebe que hoje todo mundo está reformando, novas obras estão surgindo, ou seja, está renascendo novamente a Avenida Antônio Pascoal. Em relação à nossa obra, que ainda está em andamento, as obras do Córrego Sul vão ser iniciadas agora um barramento, tá?
A gente espera concluir as obras do Córrego Sul até dezembro de 2019, ou seja, o projeto de macrodrenagem, o plano de Sertãozinho está sendo executado. Em relação aos outros córregos que ainda não estão contemplados, mas que a gente está trabalhando para conseguir recursos para dar continuidade ao restante dos outros córregos, das obras necessárias, a gente tem feito as medidas paliativas. Por exemplo, todo o mês de novembro e dezembro, a gente inicia as obras de limpeza dos canais. No córrego da Água Vermelha fizemos essa limpeza. Os reservatórios do Córrego Norte foram limpos, né, com dragagem, desassoreamento. Ou seja, são medidas que isso minimizam o risco de possíveis alagamentos. Que foi feito agora, sempre no mês de dezembro e janeiro, a gente procura fazer... Procura não, a gente executa essas obras para evitar. Eu vou a Franca agora, chefe de gabinete da Prefeitura, Orivaldo Donzelli. Orivaldo, Ribeirão Preto teve durante anos e anos os problemas com enchentes. Tem algumas áreas da cidade que ainda nós vamos enfrentar, mas ali na Francisco Junqueira a coisa está solucionada, na Jerônimo Gonçalves também. Então precisou de vontade política, de dinheiro para que isso fosse realizado. Aí em Franca, a população vai esperar muito tempo para a realização de serviços onde você tem que corrigir essas áreas? Não, eu acredito que não, porque nós já estamos fazendo os projetos através da nossa Secretaria de Planejamento, principalmente nas áreas onde a gente tem essa incidência maior de enchentes, né? Então, por exemplo, ali próximo à faculdade, a gente já tem o projeto, estamos só transformando isso em custo para que a gente possa ver se a gente consegue do governo federal. Estamos fazendo as obras paliativas num custo menor, onde a própria prefeitura tem bancado, fazendo as correções, fazendo a limpeza dos locais, né? Tirando entulhos, que uma parte da população, infelizmente, ainda joga esse lixo nesses locais, mas a gente está fazendo todas essas previsões, essas manutenções, para que a gente evite essa enchente com a chuva de um volume menor. A não ser que quando o volume é muito grande, aí fica inviável, mas a gente consegue fazer com que, quando essa chuva para, num pequeno espaço de tempo, esse local já fica transitável e tranquilo para a população, sem que cause mortes ou alguma coisa nesse sentido, né? Agora, os locais onde existe já os pontilhões, onde existe a possibilidade de fazer esses pontilhões, nós estamos fazendo um estudo juntamente com o nosso departamento de trânsito para ver como que nós temos que fazer nesse local para que a gente viabilize o trânsito e também minimize esse problema de enchente, né? E aí a gente vai viabilizar através de recurso financeiro. Tá ok? Então, esse sentido da obra é só a gente conseguir com recurso federal e aquilo que depender do município, já estamos em andamento e estamos já começando a fazer essas obras. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o engenheiro Aldo Arouca. Em São Carlos, o secretário de Obras Reginaldo Peronte. Em Araraquara, o presidente da Câmara Jefferson Iachuda. Em Sertãozinho, o secretário de Serviços Públicos Alberto Domingues Canovas. E em Franca, o chefe de gabinete da Prefeitura, Orivaldo Donzelli. Está aqui ao meu lado para ajudar no encerramento do debate de hoje, o Vicente Golfeto. Ouvimos muita coisa, muitas ideias, eu te faço uma pequena indagação e simples, como mudar a situação. Pensou demais. A política qualifica a técnica e a técnica dá sentido à política, elas se associam. Ambas não podem viver desassociadas. Então, vamos tentar analisar. As cidades têm as seguintes obrigações. Primeiro, apresentar de 6 anos em 6 anos, às vezes num lastro que vai de 5 anos a 10, um mínimo de 5 e um máximo de 10 anos, um plano diretor estratégico, conforme exigência da lei maior, que é o Estatuto das Cidades. Bom, esse plano diretor estratégico estabelece as diretrizes do desenvolvimento urbano. Deve ser urbanismo puro. A palavra masculina
é diretor, que tem 2 substantivos femininos. Ser humano, diretora. E coisas do planejamento, diretrizes. Bom, essas diretrizes estão inseridas, devem estar inseridas no plano diretor, que de 5 em 5 anos deve ser adaptado a uma nova realidade que é imposta, inclusive, pela dinâmica das cidades. Quanto mais dinâmico o desenvolvimento urbano, pode ser mais, inclusive, não no bom sentido esse dinamismo, pode ser um dinamismo anárquico, mas quanto mais dinâmica, maior a necessidade de fazer ajustamento, conformando o urbanismo com a legislação local. Esse é o primeiro. O segundo, que é parte do plano diretor, mas que, na verdade, é peça tão importante que tem até uma lei própria, além do Estatuto das Cidades, há uma legislação que estabelece a necessidade do desenvolvimento, da mobilidade urbana. Bem, o plano diretor estabelece as peças que são o uso do solo, que são a mobilidade urbana, edificação, são várias peças. Uma delas é a mobilidade urbana. Mas, além do Estatuto de Cidade e a lei do plano diretor, há uma lei federal própria. E a mobilidade é muito mais do que trânsito. A mobilidade urbana não é nada mais, nada menos do que a ocupação inteligente do espaço urbano. Imagine você que condomínio fechado, o risco que se tem é a privatização do espaço público. E, terceiro lugar, uma lei também própria, a lei de desastres naturais, que poucas cidades respeitam. Do total de municípios brasileiros, mais de 5 mil, deve ter qualquer coisa parecida com 30, 35, que começam a estabelecer essa necessidade. E Ribeirão Preto também, que não criou essa legislação, não estabeleceu essa lei, já sofreu um plano de um fenômeno no dia 14 de maio de 1994. Ribeirão Preto não tem tufão, graças a Deus, na região não existe ciclone, mas nós tivemos no dia 14 de maio um tornado, que pouca gente se lembra, que na verdade foi um fenômeno que pode ser o prenúncio de muitos, tomara que não, mas a verdade é que Ribeirão Preto já sofreu isso, teve pessoas que morreram em consequência do fenômeno meteorológico excepcional. Mas nós estamos tendo cada vez mais problemas com chuvas torrenciais acompanhadas de raios. O que são raios? São trovões que chegam à terra e muitas vezes atingem pessoas e unidades residenciais com um problema muito sério. Na verdade, são esses as principais áreas que nós podemos atuar, sempre lembrando que a cidade precisa cuidar do seu plano diretor na sua amplitude e precisa começar a ter, na verdade, o plano diretor subterrâneo, que algumas cidades do exterior já têm e algumas cidades brasileiras começam a estudar para analisar o solo e a importância do seu subsolo. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço sua colaboração, como sempre, Roberto. Muito obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau.